Hoje falaremos do general Henri Giraud. Quem foi esse homem, qual é a sua história e o que ele desempenhou pela história da França na Segunda Guerra Mundial? Henri Honoré Giraud nasceu no dia 18 de janeiro de 1879. Ele era de uma família modesta alsaciana que vivia em Paris. Seu pai era comerciante de carvão. Henri Giraud era um jovem de temperamento aventureiro que fez brilhantes estudos clássicos na Collège Stanislas, Lycée Boussier e Lycée Louis le Grand, e se juntou às fileiras do exército francês em 1900, após formar-se na École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, onde foi aluno de 1898 a 1900. Giraud foi enviado para a França metropolitana em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, sendo designado para o 4º Régiment des Zouaves, no norte da África, unidade com a qual foi enviado para o fronte em 1914. Ferido, foi capturado em 30 de agosto de 1914, na Batalha de Guise, durante o contra-ataque do general Lanrizac contra o 2º Exército Alemão de von Bülow. 2 meses depois, enquanto era tratado no hospital Origny-Saint-Benoît por pleurísia causado por seu ferimento, ele conseguiu escapar com a ajuda da rede do Dr. Frère no final de setembro e encontrou o adido militar francês em Haia, que o evacuou para o Reino Unido, de onde embarcou em um avião para retornar à França. Lá, ele se destacou novamente no outono de 1917, quando o 12e Bataillon de 4º Régiment des Zouaves recapturou o forte de La Maison, em Chemin-des-Dames, e então, durante as ofensivas planejadas por Pétain, após a crise da primavera de 1917. Após a guerra, ele se juntou às tropas do general Fancher d'Esperrer, em Constantinopla, para retornar ao Marrocos, a pedido de Lyoutey, com a patente de coronel, para lutar contra os movimentos insurrecionais berberes. Ele contribuiu, assim, para a rendição de Ababil Karan, no dia 27 de maio de 1926, durante a Guerra de Rifan, um feito de armas que lhe rendeu a Legião de Honra. Giraud foi professor na Escola Superior de Guerra de 1927 a 1929. Giraud foi promovido a brigadeiro-general em dezembro de 1930. E já em 1933, ele liderou as tropas francesas durante a Batalha de Bouguefer. Até 1934, Giraud lutou contra a resistência berbere nos arredores de Tafilé, em Muji-Tassaharovo. Tendo completado a conquista armada e a submissão das tribos resistentes do norte da África, ele recebeu sua 3ª estrela de general de divisão e foi designado em maio de 1934 para Oran, onde permaneceu até março de 1936. Giraud foi promovido a comandante militar na área de Metz, onde ele conheceu os coronéis Charles de Gaulle e Jean de Lattre de Tessigny. No ano de 1936, Giraud foi promovido a general do Exército. No mesmo ano, tornou-se governador militar de Metz, sendo o comandante do 3º Exército. Nessa qualidade, era superior hierárquico do coronel de Gaulle, comandante do 57º Regimento de Tanques de Combate. As carreiras dos dois oficiais cruzaram-se várias vezes antes da Segunda Guerra Mundial, e as suas relações eram ruins, e durante os exercícios de estratégia, Giraud opôs-se fortemente às ideias de De Gaulle sobre a utilização de veículos blindados. Segundo Pierre Péan, Giraud teria recebido em novembro de 1936 a visita de Eugène Deloncle, um dos líderes do Cagoule. Informado das atividades da organização, o general teria prometido a Deloncle seu apoio no caso de uma revolta comunista. Deloncle, por sua vez, teria declarado a Giraud que ele e seus homens estavam prontos para se colocarem sob suas ordens, se necessário. Em 1939, Giraud recebeu o comando do 7º Exército, e quando a Segunda Guerra Mundial começou, Giraud era membro do Alto Conselho de Guerra. Ele estava entre os defensores resolutos da guerra no caso de uma invasão da Polônia pela Alemanha Nacional Socialista. No dia 10 de maio de 1940, Giraud deveria estar no âmbito do plano Dil-Breda, que no caso era chegar à Holanda o mais rápido possível, à frente do 7º Exército.
Ele conseguiu atrasar as tropas alemãs em Breda, em 13 de maio. No dia 16 de maio, Gamelin foi nomeado para chefiar o 9º Exército, substituindo o general Kohlhapp, após o ataque blindado alemão através das Ardenas. Depois de 3 dias procurando tropas de um exército que já não existia, ele foi capturado no dia 19 de maio em Vassigny, pelo general Evaid von Kleist. Ele foi levado primeiro para perto de Vervins, depois para Bonn, com seu oficial de ordenança, o tenente Tannery. E depois ele foi rapidamente enviado sozinho para a Silésia. Giraud foi internado na fortaleza de Königstein, perto de Dresden, um centro de internação de alta segurança para prisioneiros de guerra de alto nível, também conhecido como Bastilha Saxônica. Sua acomodação consistia em 2 quartos, no 2º andar de um prédio com vista para o pátio interno, com pequenas janelas gradeadas. Quando Giraud chegou, o comandante da fortaleza, o general Genscher, informou-o de que ele estava preso, em represália pela conduta indizível do Marechal Foch, em 1918, em relação ao tenente-coronel von Gesdorf. Da sua prisão, Giraud enviou expressões de simpatia ao governo de Pétain, em julho de 1940, no qual escreveu uma longa nota sobre as causas da derrota da França, para a qual contribuíram, a seu ver, a baixa taxa de natalidade, os feriados pagos, o parlamentarismo, os sindicatos, o fracasso da educação pública e a perda da noção de autoridade. Em junho de 1941, ele enviou a Georges Scapini um memorando intitulado Colaboração, que deixarei no texto para vocês lerem. No dia 23 de agosto de 1940, Giraud, ainda preso, foi condecorado com a Gran Cruz da Legião de Honra. Segundo o historiador Robert Paxton, Giraud se destacou entre muitos oficiais franceses que ficaram impressionados com o exército alemão. Ele se comprometeu a não usar suas condecorações novamente até retornar vitorioso a Metz. No dia 17 de abril de 1942, Giraud desceu pelo penhasco da Fortaleza da Montanha, no qual estava preso. Depois de raspar o bigode e usar um chapéu tirolês, ele viajou para Chandal para encontrar seu contato, Roger Gerlach, recrutado pelo comandante de linha Hesse, chefe do escritório da região militar de Lyon, com a ajuda da irmã Helene Studler. Por meio de vários truques, os 2 homens chegaram a Alsácia em 19 de abril de 1942, depois de uma incrível viagem de trem de 800 quilômetros. Giraud chegou a Lyon em 25 de abril, depois de atravessar a Suíça, onde foi recebido por Roger Masson, chefe dos serviços de inteligência suíços, e seguiu para Vichy, na Zona Franca francesa. Himmler ordenou que a Gestapo o encontrasse e o matasse. Hitler, que também acreditava que Giraud era o autor do livro Rumo a um Exército Profissional, na realidade publicado por de Gaulle em 1934, e devido a isso ficou furioso, repreendendo Otto Abetz, o embaixador alemão na França, por ter soltado um general tão perigoso sozinho quanto 30 divisões. A fuga de Giraud pela Alemanha foi notavelmente bem organizada, com a Abwehr e a Gestapo continuamente em seu encalço. No último momento, quando estavam prestes a prendê-lo, Giraud escapou por entre os dedos. A Operação Gustav, dirigida contra Giraud, terminou no dia em que a resistência tcheca conseguiu matar Reinhard Heydrich. A fuga de Giraud foi rapidamente divulgada na França, causando grande comoção por lá. Os movimentos internos de resistência da França Livre receberam com entusiasmo a notícia da fuga de Giraud, tanto que queriam recrutá-lo. Sabe-se que de Gaulle pediu aos britânicos para que tentassem trazê-lo para Londres. Quando Giraud chegou em Vichy em 27 de abril de 1942, Giraud encontrou Pétain 2 dias depois, acompanhado pelo general Albert Frère. O chefe do governo francês, Pierre Laval, ficou particularmente irritado com a fuga deste, que consistiu em uma verdadeira afronta a Hitler, colocando em perigo a política alemã do governo de Vichy. Pétain, a pedido urgente de Laval, forçou Giraud a se encontrar com seu chefe de governo. O encontro entre Giraud e Laval foi tempestuoso.
Este último, que desejava fazer valer sua autoridade, que considerava ameaçada, repreendeu o general por ter fugido e, com isso, impedido a libertação de outros 200.000 prisioneiros. Ele ofereceu a Giraud o retorno nobre a Königstein, mas o general exigiu que Hitler libertasse todos os prisioneiros em troca. Laval pensou ter vencido o caso com Giraud, mas este, alguns dias depois, recusou-se a regressar à Alemanha, a menos que recebesse uma ordem escrita nesse sentido do Marechal Pétain, uma mensagem que este dificilmente lhe enviaria devido ao estado da opinião pública. Os alemães tentaram obter o retorno de Giraud à Alemanha e enviaram Scapini e Benoît Michan para pressionar o general. Todavia, antes que os dois intermediários alemães pudessem encontrá-lo, Giraud deixou Vichy a bordo de um avião colocado à sua disposição pelo almirante Darlan, chefe das Forças Armadas de Vichy. No dia 4 de maio de 1942, por insistência de Laval, Giraud enviou uma carta a Pétain, na qual afirmava sua lealdade, prometendo-lhe que não iria contra a ação de Darlan e Laval. E ele disse: "Eu concordo plenamente com você. Dou-lhe minha palavra como oficial de que não farei nada que possa de alguma forma atrapalhar suas relações com o governo alemão, ou atrapalhar o trabalho que você instruiu o almirante Darlan e o presidente Pierre Laval a realizar sob sua alta autoridade. Meu passado é uma garantia de minha lealdade." No entanto, ele se considerava liberado de sua promessa em junho de 1942, quando Laval proclamou em uma transmissão de rádio que desejava a vitória da Alemanha. Embora as ideias de Giraud sobre política interna fossem muito próximas de Pétain, ele recusou a colaboração, o que criou um fosso entre Vichy e ele. Entretanto, as autoridades de Vichy deixaram-no desaparecer na clandestinidade, porém sempre vigiado. E é fato que Giraud também se beneficiou da proteção dos membros do Serviço de Informações do Exército. Devido a essa carta, Giraud expressou o desejo de não se opor ao regime de Vichy e, sendo assim, ficou em prisão domiciliar. E nesse interim, Giraud não tardou a ser contatado pelos aliados, que estavam interessados em manter o general de Gaulle longe dos preparativos para a Operação Tocha. Em novembro de 1942, via Gibraltar, Giraud conheceu Eisenhower, de quem obteve permissão para manter o comando das tropas francesas. No terreno, a situação degenerou em uma guerra civil, com os homens do almirante Darlan se recusando a reconhecer sua autoridade. E devido a essa circunstância, não obstante, houve o assassinato de Darlan em 24 de dezembro, que poria fim a esse conflito. Giraud então se apresentou como seu sucessor, mantendo as instituições, bem como o status excepcional dos judeus, e internou alguns combatentes da resistência que ajudaram no desembarque dos campos do sul do Saara. Giraud esteve presente na Conferência de Casablanca, no qual ele foi forçado a libertar esses combatentes da resistência e dar ao seu governo um caráter mais democrático. Ele então se juntou ao Conselho de Diretores do Comitê Francês para a Libertação Nacional. O duelo Giraud e de Gaulle estava então no seu auge, mas dominado pelas ações de apoio ao general de Gaulle, ele teve que desistir de sua posição. Seu apoio inabalável a Pierre Pouchot acabou desacreditando entre seus apoiadores. Este antigo ministro do interior de Pétain tinha de fato ido a Marrocos para servir a bandeira da França livre, mas sua atitude foi considerada tardia para alguém acusado de colaboração com o inimigo e participação na prisão de reféns. Em 13 de setembro de 1943, ele enviou tropas francesas para apoiar a resistência da Córcega, com um desembarque na ilha, sendo assim um sucesso militar. Todavia, Giraud foi alvo de muitas críticas do general de Gaulle por ter armado a resistência comunista da Córcega, dando um tom político às operações de libertação da Europa e enfraquecendo o trabalho de unificação da resistência. Ele perdeu definitivamente seu assento no CFLN. Em abril de 1944, Giraud organizou a participação francesa na campanha italiana. Todavia, considerado muito envolvimento no sistema repressivo de Vichy, ele foi demitido de seu posto de comandante-chefe e forçado a se retirar das autoridades militares da França Livre. Ele compartilhou de sua experiência nos seus anos difíceis em sua obra. Um único objetivo: Vitória, Argel, 1942 a 1944. Ele também
sobreviveu a uma tentativa de assassinato em Mustahanimen, em 28 de agosto de 1944. Já em 1946, após a guerra, Giraud concorreu à eleição para a segunda Assembleia Nacional Constituinte em Lorena, na lista do Partido Republicano da Liberdade e Independentes Agrários. No dia 2 de junho do mesmo ano, ele foi eleito quando se juntou ao grupo de republicanos independentes e contribuiu para a criação da Quarta República, apesar de sua recusa em votar a favor da Constituição. Giraud também participou dos debates sobre a situação dos prisioneiros de guerra não repatriados no dia 25 de julho de 1946 e sobre a política geral do governo na Argélia no dia 22 de agosto de 1946. Giraud também fez parte do Alto Conselho de Guerra até dezembro de 1948 e recebeu a medalha militar em 10 de março de 1949 por sua fuga excepcional. No dia 11 de março de 1949, Henri Giraud faleceu em Dijon, na França, aos 70 anos. A conclusão que chegamos é que Henri Giraud era um patriota excepcional e tentou ser mediador tanto de um lado quanto do outro. No próximo episódio falaremos do Marechal Erwin Rommel. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se for possível, dê um like para o canal ser propagado. E se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.